Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não conhece, sou o Guilherme, advogado, pós-graduado, né? No penúltimo vídeo e no último vídeo falamos sobre relação de consumo, quando há a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aquela questão do fornecedor, aquela questão do consumidor final, né? Falamos também do prazo de arrependimento, prazo de reflexão, né? A questão do dano moral, né? Quando há a aplicação do dano moral no prazo de reflexão, quando a empresa parte contrária age má fé, a questão do curso online que as pessoas adquirem, né, e pedem às vezes cancelamento porque se sente lesada, enganada, e a parte contrária não faz isso, né? E hoje eu vou falar sobre consumidor equiparado. Hoje é uma aula mais prática, vamos ter exemplos, daqui a pouco você vai ver exemplo no computador, que eu vou te mostrar a incidência de dano moral de valores na casa de 5 mil, né? Eu acho que, se não me engano, tem de 20 mil também, casos recentes, casos longos, mais velhos. Isso aí tudo, então, esse é um vídeo mais longo, tá? Mas antes de começar isso aí, eu queria reafirmar novamente que o meu conteúdo é para pessoas comuns do dia a dia. Não é para advogado. Advogado já tem habitualidade com o mundo jurídico, né? Já está nesse ramo, já conhece, sabe onde encontrar informação, né? Estudou isso, está estudando. Meu conteúdo é para quem está estudando direito, não é advogado. Amigos, familiares que não têm esse tipo de habitualidade com a natureza jurídica, tá bom? Então vamos seguir esse tema e eu vou te falar o que é consumidor equiparado. Aqui eu vou te mostrar dois casos de consumidor equiparado. Vamos lá. Consumidor equiparado está previsto no artigo 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Tá. Para eu poder continuar aqui, eu vou ter que ler o Código de Defesa do Consumidor para você poder entender um pouquinho. O editor vai colocar um trechinho aqui e você vai poder acompanhar junto comigo. Vamos lá, seguinte, gente, artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Para os efeitos dessa seção, equipara-se ao consumidor todas as vítimas do evento. E o artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Para os fins deste capítulo e do seguinte, equipara-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas à prática nele prevista. Gente, vamos lá. Código de Defesa do Consumidor, consumidor equiparado. Imagina o seguinte, uma pessoa vai lá numa concessionária e compra um carro. Falamos isso no último vídeo, né? Se ela comprou um carro de uma concessionária, existe o fornecedor e existe o consumidor final. Que o consumidor final, por exemplo, poderia ser eu que comprei o carro. Aqui eu sou consumidor final. E imagina o seguinte, eu tiro o carro da concessionária, estou dirigindo e de repente o freio quebra, não funciona mais, a gente perde o freio, o carro deu um pane, carro zero deu um pane, e aí eu estou seguindo uma reta e sem querer eu vou e atropelo uma terceira pessoa. O que tem a ver essa pessoa com essa relação de compra do carro? Nenhuma. Mas ela foi o quê? Atingida pelo carro com defeito. Neste caso, ela é uma consumidor equiparado. Por que ela é um consumidor equiparado? Porque eu comprei o carro, eu sou o consumidor, mas o defeito, o vício do veículo atingiu nessa pessoa e machucou ela, e ela é consumidora equiparada. Ela não tem relação nenhuma com o ato de compra e de venda, mas ela foi prejudicada por um defeito no produto adquirido. Um outro exemplo que eu posso te dar, imagina, por exemplo, que eu vou lá, ou você, qualquer outra pessoa, vai e compra um liquidificador, uma geladeira, e aí você vai lá e monta isso na sua casa. E de repente o seu filho, ou às vezes a secretária da sua casa, inventa de fazer alguma coisa, um bolo, e vai bater no liquidificador, ou então vai abrir a geladeira e a geladeira explode. Olha que coisa, um absurdo, né? O que tem a ver essa secretária, esse seu familiar, seu filho, né, em abrir a geladeira, explodir, ou então vai usar um liquidificador e de repente esse liquidificador estoura e vem e corta o dedo do seu secretário, do seu filho? Ele nem adquiriu o produto, ele não é consumidor final, e ele nem é um fornecedor, ele foi e comprou numa loja de venda de eletrodoméstico, e aí o que aconteceu? Simplesmente o defeito do produto adquirido veio e atingiu a sua secretária ou o seu filho. Neste caso, o problema do produto atingiu ela e ela é consumidor equiparado. Consumidor equiparado é a pessoa que
é lesada, é atingida, sofre dano físico com a compra de um produto que nem ela mesma fez, que foi uma terceira pessoa que comprou. Isso é consumidor equiparado. Este é um caso de consumidor equiparado. Já te dei aqui 3 casos, né? E agora eu vou te falar, além disso, às vezes está um pouco difícil de entender, eu vou te dar mais um caso pequeno, curto, para a gente poder já passar para o computador e ver uns exemplos disso na prática, decisões judiciais, igual foi a primeira aula. Eu te convido a assistir, caso queira, tá? Só você buscar nos vídeos e no histórico. Vamos lá, seguinte, imagina um carro novamente, comprei o carro e o carro está com o vidro trincado. Eu comprei o carro, eu sou o consumidor final, comprei de uma concessionária. Se eu tivesse comprado de um amigo, de um vizinho, já não é uma relação de consumo, é aquela questão que eu te falei de relação civil, não tem nada a ver com o Código de Defesa do Consumidor, logo não há consumidor equiparado. Mas dando continuidade ao tema, o vidro estava trincado. E dirigindo, vem ocasionalmente, o vidro vai e estoura. Essa quebra desse vidro que estourou e atinge o seu amigo que está no banco do carona, ele se corta. Ele nem comprou o carro, mas está junto com você, mas sofreu um problema que tinha na compra do produto. E aí, neste caso, seu amigo, ou às vezes seu familiar que está no carona, que não tem nada a ver com a compra do produto, sofreu com a compra de um produto com defeito. Logo, ele é consumidor equiparado. E tem um outro caso aqui também, do consumidor equiparado, que não é nada a ver nem com esse daqui, nem com esse daqui. Imagina, isso aí acontece muito, tá? As questões de negativação indevida, certo? E alguns outros casos também que a gente vai ver ali daqui a pouco. Imagina você, de repente, está lá, vai fazer uma compra, passa o cartão de crédito, o cartão de crédito é negado. Ou você vai sacar um dinheiro e não tem mais o dinheiro na conta porque o saldo está bloqueado. E aí você descobre que o seu nome foi negativado. Mas, Guilherme, por que foi negativado? Foi negativado porque você não pagou uma conta telefônica que nem você contratou o serviço. Você nem sabia disso. Você não tem nada a ver com a relação. Veja bem, neste caso, não houve um terceiro que sem querer te atingiu, não houve nada disso. Mas você foi consumidor equiparado por quê? Você não contratou o serviço, mas o serviço de alguém, uma má prestação de serviço, que colocou na sua conta, colocou às vezes uma fatura que não deveria ter colocado na sua conta bancária, que você não contratou o serviço, veio e te atrapalhou. E aí, neste caso, você sofreu e é um consumidor equiparado. É o que acontece muito com essas coisas telefônicas, né? A gente, de repente, descobre que tem um nome negativado, ou tem uma pendência, uma dívida, um empréstimo no seu nome, sendo que você nem solicitou esse serviço, você nem fez o empréstimo. E aí está cobrando de você. Esse aqui, nesse tipo de caso que eu estou falando, é uma falha na prestação do serviço. Falha na prestação de serviço. E agora, gente, a gente vai para o computador, vai ser um outro ambiente, a qualidade vai ser de vídeo, vai ser do notebook olhando para mim, né? A câmera do notebook, mas sem problema nenhum, tá? O tema vai estar lá, você vai ver o computador, você vai ver os exemplos que eu vou te mostrar de decisões, julgamentos de pouco tempo, tá bom? Com isso, nos vemos logo logo. Olá, queridos, voltamos aqui um outro dia, né? Tô com outra roupa. Vamos lá. O que você entendeu desses dois casos aqui? Eu quero dizer o seguinte, a justiça vê isso como uma causa só. Eu tentei desmistificar para ficar mais fácil. Mas qual é a igualdade dos dois casos? É que você não é o consumidor final, mas você foi prejudicado como se fosse. Logo, há um consumidor equiparado. Agora vamos para os casos práticos. Olha só. A pessoa estava caminhando pela rua de moto, perdão, a pessoa estava dirigindo uma moto, trafegando com a motocicleta, quando tinha um fio solto pelo poste. E aí a corda enrolou no pescoço dela, provavelmente derrubou ela, deve ter machucado, poderia ter vindo a óbito. Qual foi o resultado? Olha só, acidente de consumo, né? Aí vem falando de consumidor equiparado, né? Demonstração de defeito no serviço prestado, que esse fio era para ele estar certo, no local certo, e não em um ambiente onde a pessoa possa se machucar. Qual foi o resultado disso? A indenização
Inicialmente, a indenização foi de 40 mil, mas aí fizeram recurso, caiu para 20. A pessoa recebeu 20 mil reais de dano moral, porque passou por essa tragédia, né? Esse ato, essa má prestação de serviço, que a empresa tem um dever de cuidar dessa fiação para que ninguém se machuque. Tá? Esse é o caso de um consumidor equiparado. Um outro caso aqui, olha só, no direito consumidor, sim, consumidor equiparado, né? Defeito na prestação de serviço. Esse aqui é um caso antigo, mas é para você entender um pouco aonde eu quero chegar. Um consumidor equiparado. Olha, uma criança de 2 anos estava trafegando na rua, na calçada, quando tinha do lado de fora uma tampa de vidro que uma loja que vende imóveis, né, ou mesas, essas coisas todas, deixou essa mesa quebrada no meio da rua. A criança estava passando na rua, inocente, tinha 2 anos, pegou no vidro, não sei como é que foi feito aquela situação, e se cortou. A família da criança entrou com um processo contra a empresa, porque essa empresa, o móvel era dela, ela tem que ter o quê? Se quebrou? Quebrou. Vamos afastar, não vamos deixar na frente da calçada onde os outros passam, possa cair, se machucar e cortar, ou né, acontecer alguma coisa pior. Se isso tivesse acontecido dentro do estabelecimento da empresa, a pessoa, o consumidor, está lá dentro visitando, deixa eu ver o que você vende, que coisa legal, você vende uma mesa, de repente está lá aquela mesa jogada de qualquer jeito, a pessoa vai e se corta. É o que? É o dever do dono cuidar do ambiente, para que ninguém se machuque lá dentro. Mas aí ele fez o quê? Ele pegou e botou lá de fora. Aí vem a criança e se machucou, o consumidor equiparado. O dano moral aqui foi pouco, mas para você poder entender um pouco é o caso. O dano moral aqui foi de pouco, foi só R$1.000, tá? Consumidor equiparado. Olha esse caso aqui. Esse daqui eu não sei, não soube explicar, mas eu entendi mais ou menos. Olha só. Relação de consumo, consumidor equiparado. Falha na prestação do serviço. O que acontece? A empresa telefônica realizou a contratação de algum serviço no nome de uma pessoa sem ela autorizar. Tá? E aí a gente chama isso de contratação de serviço mediante fraude. A pessoa nem sabia. Não sei qual foi o caso, não entendi ao certo, mas essa pessoa foi intimada 2 vezes na delegacia de polícia para prestar depoimento. Né? E o resultado final disso foi óbvio. Né? A pessoa não contratou o serviço, provavelmente teve o nome negativado, gerou toda essa dificuldade de ter que ir na delegacia, prestar depoimento e etc. E o resumo final da ópera foi que a pessoa recebeu R$8.000 de dano moral. Tá? Estou vendo se tem mais alguma coisa aqui, mas basicamente isso, R$8.000 de dano moral. Um outro caso agora, olha só, isso aqui é o prático, né, o que acontece várias vezes sempre. Né? Olha aqui, a pessoa teve o nome indevido cadastrado, né, no Serasa ou SPC, por causa de uma restrição de crédito, um serviço não contratado. Isso acontece muito, a empresa chega, acontece muito com o idoso, coitado. A empresa chega, né, faz um serviço na contratação desse idoso, sem autorização dele, sem assinatura dele, esse dinheiro, esse empréstimo na conta do idoso, nessas financeiras, e depois disso a pessoa começa a receber menos, às vezes fica sem dinheiro para pagar, e aí no final das contas o nome é negativado. No caso aqui, foi negativado o nome e foi um serviço não contratado, e provavelmente provou isso, tá? Provou. Aqui, essa decisão tem 3 meses. 3 meses. O dano moral aqui foi de R$7.000. R$7.000 por quê? Gente, a pessoa não contrata o serviço. Se ela tivesse contratado o serviço, era consumidor final, mas não contratou. Logo, é consumidor equiparado. E é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Te peço para que você compartilhe, comente se houve alguma dúvida, participe das minhas redes sociais e a gente vai encerrando. Um grande abraço e tchau.